Estou de volta para mais uma live aqui com vocês e hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante que é comunicação é poder e por que a comunicação traduz a real intenção que a gente tem, não só no treinamento dos cães, mas em todo o resto, tá? Eu resolvi falar sobre esse assunto hoje porque a gente pincelou um pouquinho sobre isso na live de ontem, mas a gente teve uma interferência de som, uma possessão espiritual na live, não deu para continuar, mas enfim. Vamos falar sobre isso aqui, eu vou fazer de novo, como vocês sabem, um paralelo entre a parte de adestramento de cães, como isso encaixa no adestramento de cães e como isso se encaixa em todo o resto, e por que por trás desse conceito está justamente o segredo do que mascara muito da intenção de muita gente na hora de realmente fazer o que tem que ser feito com cães. Amandinha, obrigada por estar aqui, meu anjo, obrigada pessoal por estar aqui. Vamos lá. Ontem a gente tocou um pouco na questão da comunicação. Algumas pessoas perguntam sempre, boa tarde, meu anjo, boa tarde, obrigada por estar aqui. Algumas pessoas perguntam por que é necessário fazer coisas X, Y, Z no dia a dia com os cães, por que é... Meu Deus do céu. Ações espirituais continuam, gente, tá demais. Meu Deus do céu. O demônio não quer deixar as lives acontecerem, mas vamos lá. A gente vai continuar. Então, enfim... Por que muita gente tem esse problema, né? Na hora de perceber e de entender por que as possessões espirituais... Gente, o demônio quer me derrubar, mas não vai conseguir. Vamos lá. Por que muita gente tem essas dúvidas, né? Por que eu preciso fazer um trabalho de condução na guia? Por que eu preciso treinar X, Y, Z com o meu cachorro? Por que eu preciso dedicar tempo para acompanhar meu cachorro no ritual de alimentação? Por que eu preciso... Por que eu não posso deixar ele solto? Por que eu não posso deixar ele brincar lá fora? E assim vai. Quando a gente fala que comunicação é poder e comunicação exige esforço, porque a resposta está justamente no segundo pedaço dessa explicação, né? E eu vou trazer para o paralelo humano para vocês entenderem. Denis, meu bem, obrigada. Chegou no momento certo do exorcismo aqui. Tá demais a possessão espiritual nessas lives. Mas qual que é o grande ponto, tá? Muita gente gosta de falar, eu amo o meu cachorro, eu adoro o cachorro, eu não vivo sem cachorro. Porém, muitas dessas pessoas não querem dedicar tempo para fazer o pedaço de construção e manutenção do cachorro da mesma forma que no mundo real as pessoas têm essa mesma conduta, essa mesma postura. Então, comunicação é uma coisa que define muita coisa na vida da gente. Se a gente esquecer um pouquinho o lado dos cachorros e a gente começar a pensar em comunicação de forma geral, no universo social e na conduta e nas relações interpessoais humanas, você vai perceber que as pessoas que se comunicam bem são as pessoas que veem comunicação como um elemento de poder, não necessariamente para um momento de poder de manipulação, mas um momento de poder de passar informação, tá? De se fazer claro. Então, comunicação é uma porta aberta para se fazer claro e deixar uma boa impressão, e criar uma boa influência, e deixar um bom legado por trás do que você quer construir, tá? Isso não vale só para cachorro, isso vale para tudo. Quando a gente falha em se comunicar com as pessoas, isso é o mal da nova geração, tá? A gente vê isso o tempo inteiro, a gente comenta sobre isso nas lives toda hora. Não é que as pessoas são inaptas, não é que elas não sabem se comunicar, não, é simplesmente porque elas não querem se esforçar para isso. O objetivo final não é tão importante assim. Então é onde a gente volta para o paralelo do cachorro. Muita gente mascara, né, coisas do dia a dia do cachorro que são ruins, como coisas irrelevantes ou não tão problemáticas, simplesmente porque elas não querem se esforçar para criar essa comunicação, tá? Na live de ontem, antes da possessão espiritual, eu falei sobre esse elemento bem específico de por que andar com o cachorro é importante. Não importa se você tem piscina, não importa se você tem um sítio com 21 mil hectares, não importa se o seu jardim é enorme. Pôr o seu cachorro na guia e conduzir o cachorro é quando você ganha esse poder de comunicação, é quando você cria esse elemento que faz com que o cachorro entenda o que você quer de verdade dele. Qual a diferença das pessoas que colocam isso como prioridade e as pessoas que não colocam isso como prioridade? É justamente a sua intenção. O quão você quer, de verdade, fazer dar certo essa relação com esse cachorro. O quão de verdade você quer, de fato, fazer isso fluir, ter o cachorro que você disse que você quer, tá? Muita gente diz que quer, mas na hora de fazer não faz. Isso, de novo, não vale só para o mundo dos cachorros. Eric, meu bem, obrigado por estar aqui. Isso vale para tudo.
Vamos trazer de novo isso para o elemento de comunicação pessoal, como as pessoas se comportam hoje em dia dentro dos seus diálogos. O que a gente mais escuta são pessoas que têm dificuldade para conversar. A gente sabe que hoje em dia as pessoas resumem comunicação para a rede social, para mensagens e não falam. Então, uma pessoa que manda mensagem para você e nunca fala com você, não se comunica com você. É a mesma coisa de eu ter um cachorro na minha casa que está o dia inteiro comigo, só que eu não faço nada com ele simplesmente está aqui. Isso não quer dizer comunicação. Isso quer dizer o famoso marcar presença, como a gente falava antigamente, nos tempos antigos, no meu tempo de criança, né? Eu estou marcando presença. Marcar presença não é se comunicar. Marcar presença é uma atitude preguiçosa de simplesmente não perder seu espaço. É muito do que muitas pessoas fazem com seus próprios cães. Então, eu tenho mostrado para vocês aqui elementos e momentos do meu dia a dia com os cães que estão comigo, e para quem não sabe, eu tenho um outro emprego aqui também. Então, hoje eu estou numa condição muito mais próxima de todos vocês que são donos de cães, porque eu faço outra atividade. Sim, eu trabalho de casa, mas isso não me impede de colocar os cães que estão aqui comigo, quando estão dentro de uma rotina de treinamento aplicável no mundo real. Isso significa esforço da minha parte, isso mostra onde está a minha intenção. Tá? Eu quero muito que vocês foquem em intenção. Na live anterior que eu fiz com vocês aqui no Instagram, eu falei sobre a diferença de impacto, intenção e por aí vai. Sua intenção tem que ser diretamente proporcional ao impacto que você traz, do contrário não vale nada. E quando a gente se comunica, é um esforço de intenção para virar impacto, versus simplesmente o famoso marcar presença, tá? Tem muita gente por aí só marcando presença na vida dos cachorros. Ah, o cachorro está comigo o dia inteiro, Raquel, ele passa o tempo todo comigo. Eu estou trabalhando, ele está aqui. Ele está aí fazendo o quê? O quê? Pense no que você está fazendo de verdade com o seu cachorro e comece a traduzir isso como comunicação. Um espaço lá fora enorme para o cachorro não significa que você está se comunicando com ele, você está desovando ele lá fora, só isso. Tá? O cachorro dentro de casa zanzando o dia inteiro sem nenhum elemento de direção é um cachorro que não tem nenhuma comunicação com você. Existem muitas relações humanas hoje em dia que estão no mesmo patamar. As pessoas vivem juntas, mas não se comunicam. Falta de comunicação é zero impacto, é zero resultado final, é zero construção, é zero esforço, é preguiça, tá? Essa é a palavra. Eu sou muito mais velha que muitos de vocês, tá? E muitas vezes eu digo que essa carreira demanda muito fisicamente da gente, porque é o nosso grau de atenção às coisas que a gente tem que fazer. Muitas pessoas não querem se esforçar. A gente vive na era do mínimo esforço. Todo mundo quer ter o cão super educado, o cão super bonzinho, sem ter que fazer nada. Eu comentei com vocês aqui outro dia que a dinâmica dos cães aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque o pessoal aqui não usa tapete higiênico. Então, eu moro em apartamento aqui também. Todo xixi é lá fora. Todo cocô é lá fora. Além das caminhadas lá fora, além dos treinos lá fora. Então, eu saio muito mais de casa do que eu saía antes. Isso significa esforço, dedicação para criar o que eu quero. Com o cachorro que está aqui, seja ele qual for, os cães que estão aqui não são meus, as minhas cadelas ainda não estão aqui. Eu quero muito que vocês foquem nisso, tá? Então, pegar um cachorro, colocar uma prong e fazer a dança da prong, ensinar o cachorro a ser conduzido, andar com você, colocar ele no lugar, tirar ele do lugar, tudo isso é comunicação. O que você colhe depois disso é o impacto que você tem porque você plantou essa semente, tá? Então, eu quero muito, cara, que vocês entendam o que é, de fato, comunicação. Esse termo flui dentro do mundo do adestramento com muita frequência, mas muitas vezes flui de forma abstrata. Outro ponto que eu acho legal a gente levantar aqui, que é a comunicação é entre você e o seu cachorro. Se você tem 6 cachorros, 8 cachorros, 10 cachorros ou 3 cachorros, você tem que estabelecer isso individualmente com cada um desses cachorros. Vamos parar com essa ideia de deixar o cachorro corrigir outro cachorro, deixar o cachorro resolver o problema do outro cachorro, deixar o cachorro resolver sozinho, deixar o cachorro adivinhar sozinho. Isso é preguiça, tá? Isso é se remover da equação para não ter que assumir a responsabilidade do que a gente tem que fazer. Eu não me importo com quantas as pessoas que querem ter múltiplos cães. Eu sempre falei, eu sempre tive múltiplos cães e ainda tenho. E isso requer múltiplo esforço. Quantidade de cães vezes, a quantidade de cães que você tem vezes o esforço.
Quanto mais cachorros, maior o esforço para quê? Para estabelecer essa comunicação com cada um desses cães. Comunicação, gente, o que as pessoas falam hoje em dia, tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que têm menos atitude, tem pessoas que não têm essa natureza de liderança. Nada disso importa. Sabe por quê? Porque quando a gente quer, a gente faz. É muito simples, tá? Pode pegar qualquer pessoa do mundo que não tem uma veia natural de liderança, coloque ela numa situação de vida ou morte e você vai ver esse líder aparecer. Você coloca ela num quarto fechado, que o prédio está pegando fogo, se ela for uma pessoa sem atitude tímida, pode ter certeza que para salvar a vida dela, ela vai dar um jeito de se virar, levantar do cantinho que ela estava chorando para tentar arrumar uma saída para se virar e sobreviver, tá? É bem isso lá, isso, Érico, põe parafuso, porque a possessão, o exorcismo está necessário agora. Mas então, gente, eu quero muito que vocês pensem nisso, tá? Esforço se sobrepõe a qualquer característica humana. Eu fiz de novo, falei sobre isso numa live anterior, que é muita gente talentosa não põe esforço nenhum em nada. Então esse talento não serve para absolutamente nada, tá? Muita gente que não tem tanto talento se esforça muito mais e chega muito mais longe. Seja com os cachorros, seja no trabalho, seja na vida, ou seja em qualquer outra coisa que a pessoa queira conquistar. Então, esforço, comunicação é um reflexo do esforço, tá? Quem é tímido se esforça para se comunicar melhor. Quem não tem tanta desenvoltura se esforça para aprender a ter mais desenvoltura. Essas pessoas têm que ter um elemento interno, um gatilho interno que faz com que elas queiram dar para frente. E muitas vezes isso está relacionado ao elemento de estresse, que é uma coisa muito irônica no mundo dos cachorros, porque eu acho que muita gente vive esse estresse, mas nega esse estresse. Como? Quando os cães da mesma casa começam a brigar, quando um cachorro foge, ou quando um cachorro tem um acidente mais grave, ou alguma coisa desse tipo. Muitas vezes, esse é o sinal que você, teoricamente, precisava. Você precisava de um sinal para ver o quão grave a situação pode se tornar. Esse é o famoso você preso no porão e o incêndio acontecendo. Você vai fazer o quê? Se numa situação como essa você resolve não tomar atitude nenhuma, é porque realmente você talvez não se importe nem com a sua própria vida. Para mim, a justificativa é só essa, não tem outra. Tá? A gente muitas vezes tenta justificar esse tipo de coisa com características pessoais e a gente sabe que no mundo de hoje tem muita gente empurrando isso para debaixo do tapete de eu tenho um problema, essa é minha natureza, eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não faço, eu tenho TDAH, eu tenho sei lá o que mais, um monte de coisa que todo mundo inventa como justificativa para não fazer. Tudo isso é desculpa, porque qualquer uma dessas pessoas, com qualquer um desses quadros, colocado numa situação de emergência, vai fazer. O que é a situação de emergência? É quando você é colocado contra a parede e você não tem opção. Quando você tem alguma coisa em risco, tá? Qual que é o risco para muita gente que tem cachorro? O risco é ou eu resolvo esse cachorro, ou esse cachorro vai ter que sair da minha vida. Quantos casais eu atendo que falam, Raquel, se eu não resolver esse problema, meu marido vai doar o cachorro. Se eu não resolver esse problema, o cachorro vai ter que sair daqui de casa. Se eu não resolver esse problema, minha mãe não quer mais o cachorro, meu namorado não quer mais o cachorro e assim vai. Isso deveria ser, por si só, o elemento que coloca você nesse lugar de eu preciso fazer, uma coisa que eu não consigo. E eu acho que muita gente tem admiração por pessoas que chegam tão longe e chegam tão alto, e elas não entendem o que acontece com essas pessoas. Muitas dessas pessoas, gente, não nasceram extraordinárias. Elas se tornam extraordinárias porque de frente para uma situação de urgência, elas agem versus elas recuarem. Elas não enxergam necessariamente o que vem muito mais para frente, requer um certo grau de obsessão para você ter que fazer o que você tem que fazer. Você tem que querer mais do que qualquer outra coisa e aquilo tem que representar um divisor de águas para você. Ou eu ando para frente, ou eu não consigo conviver comigo mesmo assim, tá? E eu gostaria muito que vocês vissem o elemento de comunicação dentro desse exato patamar. O que a gente vive hoje em dia é um universo de pessoas preguiçosas que não se esforçam mais para nada, nem para se comunicar. Então, é muito comum vocês ouvirem coisas como, muito perfil de pessoas no WhatsApp que diz assim, só mensagens, para não receber áudio. Então, será que a pessoa chegou num ponto que nem escutar a voz de outra pessoa ela consegue mais? Por que o escrever texto é muito conveniente para muita gente? Porque eu não respondo quando eu quero, eu deixo a pessoa esperando 2, 3 dias, eu respondo quando eu acho que devo, eu não quero falar no telefone. Eu não quero ter que ter esse trabalho. É familiar para vocês? Eu acho que muita gente escuta isso, tá?
E isso é a mesma coisa que acontece com uma pessoa que tem cachorro todo dia, vê o cachorro fazendo um monte de besteira o dia inteiro e simplesmente não quer se dar o trabalho de intervir. Muita gente vive situações desse tipo quando tem 3, 4 cachorros dentro da mesma casa e por alguma razão, em algum dia, alguma coisa acontece diferente, tem uma rusga, uma faísca com os cachorros, não quero cachorro mais. Isso é preguiça, isso é falta de intenção real, isso eu não estou mais afim, perdeu a graça para mim, ficou difícil, eu não quero mais, né? Então, comunicação é a mesma coisa, tá, gente? Então, do mesmo jeito que é mais fácil colocar 3, 4 cachorros no quintal para correrem e brincarem sozinhos do que pegar cada um deles e ensinar eles a andar na guia, é muito mais fácil a gente conviver com pessoas e simplesmente não lidar com os problemas e conviver o dia inteiro para não ter que separar ou sentar e tomar uma decisão real sobre vamos ajustar essa comunicação ou para onde a gente vai, tá? Esse é o momento que eu quero que vocês pensem. Comunicação é poder, gente. Comunicação é poder. Não é à toa que a cada ano que passa eu vejo essa lacuna ficar cada vez maior dentro do mundo do adestramento. Não só a dificuldade dos profissionais de falarem sobre o assunto, não só a dificuldade das pessoas conversarem entre elas, do diálogo acontecer entre adestradores e donos de cães, e dentro do próprio mundo do adestramento isso é difícil. Não é só no mundo do adestramento, em qualquer outro lugar. Gil falou, hoje em dia é difícil se comunicar com pessoas da nossa mesa que ficam no celular. Exato! A gente vê isso o tempo inteiro. Você vai num restaurante, as pessoas estão no celular. Você entra dentro da casa de uma família. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Um está sentado na sala, outro está em outro canto da sala. As pessoas não olham na cara da outra. Quando você senta e põe todo mundo no sofá para conversar, parece que você está numa roda de estranhos. E você se pergunta como que as pessoas podem viver nessa mesma casa e nunca conversarem sobre assuntos tão simples. Tá? Comecem a voltar para os primórdios da comunicação e da nossa habilidade como seres humanos de falar, de expressar o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente sente, até onde a gente quer chegar. Se essa comunicação não existe, nada mais vai se constituir depois disso, tá? E a premissa é a mesma no mundo dos cachorros. Pessoas na mesma mesa conversam pelo celular. Pessoas na mesma casa conversam pelo celular. Para mim, isso é a coisa mais surreal do mundo. É uma pessoa estar num cômodo, a outra está na outra, e você mandar uma mensagem para ela. Se esse momento chegar, cara, na vida de cada um de vocês, de verdade, se isso não mostrar para vocês que é um momento onde vocês têm que trazer a pessoa para dentro da sala e falar, eu não sei mais onde vocês querem chegar. E o cachorro é igual, tá? Os cachorros não têm celular, mas o cachorro depende de uma comunicação não verbal. Ele precisa que você literalmente levante, pegue ele e faça alguma coisa com ele. E a pergunta que a gente faz para todo mundo, o que é que você quer que seu cachorro faça e o que é que você fez para isso acontecer? Tá? É fácil deixar no quintal, a dificuldade vem depois, mas ao invés de lidar com as consequências, se desfazem nos cães. Cara, o Gil, é a mesma coisa que acontece nas relações humanas. É exatamente. Treinar pelo WhatsApp, né, não, Denis? É a mesma coisa que acontece nas relações humanas, gente. Assim, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu descubro que as pessoas todas estão vivendo o mesmo cenário. Qualquer tipo de relação humana, quando entra qualquer elemento de divergência, as pessoas vão embora. E isso faz com que a humanidade hoje em dia esteja em constante necessidade de reciclar e buscar coisas novas. Eu tentei isso aqui 2 meses, foi divertido, agora eu não quero mais. Agora eu vou tentar isso aqui, agora eu não quero mais. Por que essa mudança constante? Porque as pessoas não conseguem encontrar solidez e satisfação em nada porque elas não perseveram no que elas estão fazendo. Enquanto a novidade é legal. Um cara outro dia que faz um podcast falou uma coisa bem legal. É como se as pessoas estivessem vivendo o efeito da compra na Amazon. Eu quero comprar um negócio, então eu me empolgo na hora de ver o produto, eu me empolgo na hora de botar no carrinho, eu me empolgo na hora que eu pago e fico esperando o produto chegar. O produto chega, os 2 dias perdeu a graça, eu preciso fazer isso de novo. Por que você não consegue apreciar um elemento, alguma coisa na sua vida que você tem e fazer isso continuar na barra de satisfação? Sabe por quê? Porque não existe real intenção. Porque você não está investido de verdade naquilo. E comunicação é investimento. Quem se comunica com você está investido em você. Quem não se comunica com você não está, ponto final. Não tem mais nada além disso. Isso é muito simples. E no mundo dos cachorros, se a gente trouxesse isso para o mundo do adestramento, isso fica muito nítido. Denis falou, hoje digo que é preciso participar efetivamente. 60% dos orçamentos vão para o livro. Exato. Se você não quer fazer parte do processo, da vida, da construção do treinamento do seu cachorro, o seu cachorro não tem valor para você. Ponto final. Não adianta você falar que ama o cachorro. Se você é só aquela pessoa que quer chegar do trabalho, pegar o cachorro, dar um cheirinho e fazer uma foto no Instagram, o cachorro nada mais é para você do que uma compra que você fez na Amazon. Uma coisa legal que você trouxe para sua vida só porque aquilo ali te traz 2, 3 segundos de satisfação e talvez 1 ou 2 dias de validação em rede social. Nada mais do que isso, tá? Eu quero que isso fique muito claro para vocês, porque a gente está entrando realmente num lugar muito perigoso, onde conveniência está sendo sempre a coisa mais
o lugar mais procurado, o lugar mais atraente, né? A gente não precisa fazer muita coisa, não precisa se mover muito para ter as coisas que a gente quer naquele minuto. E no minuto seguinte, você vai fazer o quê? Né? É adquirir o cachorro por empolgação. Empolgação acaba rapidamente. Exato, Gil. Eu acho que todo mundo vive momentos de empolgação. Isso na carreira dos cachorros a gente vê com muita frequência, e isso a gente vê também muitas vezes nos donos dos cães. Muita gente entra super investida e as pessoas têm altos e baixos. Eu entendo ter altos e baixos, mas o que difere os grandes dos medíocres é como você se comporta nos seus baixos, não nos seus altos. Todo mundo tem um potencial de performar muito bem quando tudo na sua vida está bem. Mas as pessoas que performam bem quando tudo está mal são as pessoas que vão para frente. E isso vai acontecer com todo mundo que tem cachorro. Cachorro vive 10, 15 anos. Não existem 15 anos lineares de tudo maravilhoso na sua vida com seu cachorro, tá? Nesses 10, 15 anos, você vai ter momentos diferentes, você vai mudar de emprego, você pode casar, você pode divorciar, você pode ter filhos, você pode separar. A pergunta é, você vai honrar a sua decisão lá atrás? Isso que você um dia falou que queria, criar essa comunicação com o seu cachorro, fazer com que o seu cachorro entenda realmente o que você quer dele. Vai acontecer quando tiver frio, quando tiver inverno, quando tiver nevando, quando tiver muito calor, quando você tiver de saco cheio, quando você tiver com dor de cabeça, quando você tiver outras coisas para fazer, quando você tiver com o coração partido. Vai acontecer? Se não, você não está pronto para essa jornada. E você só vai estar pronto quando você se forçar a estar. Isso é você se colocar contra a parede. Não, tem muita gente que não gosta de ser colocado contra a parede, mas o ponto é o seguinte, você não gosta que ninguém te coloque contra a parede, então se coloque você contra a parede. Aí você vai entender quem você é e quem você tem que ser. E até onde você tem que evoluir. Denis falou, 70% dos contratantes são mulheres que ficam com os cães, que chegam pelas famílias da... É isso aí. Lembrando que eu tô de fone. Não, mas cara, exatamente isso. Exatamente. Eu acho que nos últimos anos, muita gente pegou o cachorro para não ter que lidar com certas dores, para não ter que lidar com a solidão, para não ter que lidar com o fato de que o que eu fiz nos últimos anos que eu não nutri nenhuma amizade? O que eu fiz nesses últimos anos que meu telefone não toca? Por que quando eu vou nos lugares eu não acho essa satisfação? E por que eu não consigo me comunicar com ninguém? Então deixa tudo isso para lá e vou pegar um cachorro. E o cachorro entra e você descobre que esse mesmo problema vai se traduzir na sua relação com o seu cachorro. Então isso está nas pessoas que preferem deixar o cachorro no quintal do que pegar o cachorro para caminhar e treinar. Isso está nas pessoas que saem com o cachorro na rua e esse cachorro é atacado e a pessoa quer que o cachorro se vire sozinho. Isso está nas pessoas que soltam o cachorro dentro de casa e esperam que ele acerte o tapete no lugar, o xixi no tapete higiênico, sem ter que intervir. Percebam que vem tudo do mesmo lugar. Eu quero menos responsabilidade e mais eficiência. Isso não existe. Não existe, tá? Então, parem de se satisfazer com pouco. Parem de achar que comunicação é irrelevante e substituível. Não é. Não é no mundo dos cachorros, não é no mundo humano, não é em nenhum universo, tá? Comunicação é absolutamente poder. E se você quer ter esse poder de influência sobre o seu cachorro, você tem que fazer isso acontecer todos os dias. Todos os dias. Não importa o que acontece na sua vida, tá? Esse mesmo conselho eu poderia dar para qualquer um de vocês em qualquer outra situação. Você não tem um trabalho que você ganha um salário todo mês e na semana que você está de TPM você para de trabalhar porque você não está se sentindo bem. Seu chefe não quer saber. É um problema seu. Você está de TPM, você toma o seu remédio, você vai trabalhar. Eu quero a mesma eficácia de você quando você não está. Esse é o mundo real, tá, gente? Vamos parar de amaciar e colocar manteiga em cima das coisas, tá? Aqui fora, no mundo real, é assim. Então, vamos parar de justificar essas coisas e vamos parar de botar nas costas do cachorro a responsabilidade de fazer tudo sozinho e aprender tudo sozinho e virar esse cachorro bonito e maravilhoso que todo mundo quer sozinho, tá? No interior temos a questão de muito espaço. Fica difícil demonstrar que não é o espaço que determina. Na verdade, eu não acho que é difícil demonstrar. Eu acho que é difícil a pessoa aceitar. Porque muita gente compra uma casa grande, muita gente investe em morar no interior, num lugar maior, numa área rural, pensando nisso. Ah, eu tenho um quintal gigantesco, eu tenho 600 metros de quintal, não preciso me preocupar em treinar o cachorro. Você já está errado. Já é uma opção de cara, de conveniência versus uma opção onde eu quero realmente estar investindo no meu cachorro. Todo mundo que é investido no seu cachorro não se importa com o tamanho da casa que mora. Todo mundo sabe que eu morei anos num apartamento pequeno em São Paulo. E eu tenho 4 cachorros. E nem por isso foi uma desculpa para mim. Então, eu acho que o ponto é, não interessa, quem trabalha no interior, que é o seu caso, e todo mundo que trabalha no interior, essa tem que ser a primeira conversa. Ó, massa que você tem 600 metros de área externa na sua casa. Esses 600 metros de área externa na sua casa é para você treinar seu cachorro. Eu não quero ver ele lá nem um minuto do dia sozinho. Porque enquanto ele estiver sozinho lá, é você tirando das suas costas a responsabilidade de trabalhar esse cachorro.
Eu amo cachorro, eu acho que cachorro é uma coisa incrível e ninguém nunca vai saborear o bom lado do cachorro enquanto as pessoas não aprenderem a se comunicar de verdade nessa relação. A investir tempo e criar. Lembre, é muito mais difícil com cachorro do que com gente, tá? Com gente você tem que falar sua língua, é tudo igual. Com cachorro não tem essa parte. Com cachorro você tem que traduzir as coisas para ele do jeito que ele entende. É por isso que a gente fala de equipamento, treinamento e tudo mais, os treinos e tudo do dia a dia. Mas esse resultado final, dessas pessoas incríveis que vocês veem fazendo coisas maravilhosas com seus cachorros, é resultado de investimento em comunicação real. Que eu falo e bato como se fosse um disco arranhado com vocês. É participar de todo momento da vida do seu cachorro. Que nem um disco arranhado, até isso ficar muito claro. E depois disso é viver isso. É isso não ser mais tão esforço, isso fazer parte da sua vida. Do mesmo jeito que qualquer hábito que a gente cria, só é válido se ele é consistente pro resto da vida. E eu não tô falando de 2, 3 meses não, tá? Tô falando de anos, décadas. As pessoas incríveis são as pessoas que se obcecam em cima disso e querem fazer isso acontecer. A gente chama de obsessão porque o mundo hoje está tão preguiçoso e tão voltado para a conveniência que qualquer pessoa um pouquinho mais determinada é considerada obcecada. Então que seja, vamos assumir o termo obsessão. Talvez a gente tenha que ser um pouco mais obcecado pelo treinamento dos nossos cães, talvez a gente tenha que ser um pouco mais obcecado pelo nosso sucesso, pelo nosso crescimento interior, pela forma como a gente quer se desenvolver como indivíduo ao longo da vida. Se isso é obsessão, abracemos então a obsessão, minha gente. Eu quero sim ver pessoas nesse sentido mais obcecadas por uma vida melhor com seus cachorros e por uma vida melhor com outros seres humanos também, tá? Então, para todos vocês aí que estão no WhatsApp de vocês, só mensagens, vamos acordar. Vocês estão jogando contra vocês mesmos, tá? Quem perde a habilidade de se comunicar, perde poder. E quem manda mensagem e não fala no telefone, perde a oportunidade de ter esse poder também, tá? Vocês estão mascarando isso por trás de uma grande e enorme preguiça de se comunicar e de trabalhar todos os dias a comunicação que vocês têm que ter com as pessoas, com os seus próprios cães, com seus familiares, com todo mundo ao seu redor. Você nunca vai ter uma influência significativa no mundo, nem na vida de ninguém, nem na sua própria vida, se você começar a tirar de você mesmo o grande presente e único presente que foi dado para todos nós da raça humana. Essa é a razão pela qual nós somos superiores. Nós temos uma coisa que nenhuma outra espécie tem: voz e cabeça. Por incrível que pareça, a gente está empurrando isso para debaixo do tapete, jogando isso na gaveta como uma coisa irrelevante, né? Prestem muita atenção, cara. Prestem muita atenção no que vocês estão jogando fora, tá? Vocês podem perder a coisa mais importante que vocês têm no mundo, que é a habilidade de se comunicar de uma maneira que nenhuma outra espécie tem. Raquel, qual a rotina ideal para um cão? Eu trabalho o dia todo, gostaria muito de acertar na sua rotina. Meu anjo, manda uma mensagem para mim depois da live, tá? Que a gente conversa um pouco melhor sobre o seu caso, tá bom? Eu não vou me alongar muito hoje, tá? Eu queria que essa live ficasse clara para vocês nesse sentido. Comunicação é poder. Não joguem fora o poder que vocês têm na mão. Não joguem. Tem muita gente desaprendendo. Infelizmente, tem muita gente que não aprendeu. E se você não está lá ainda, continue trabalhando nisso. Sabe como você vai melhorar na sua comunicação? Falando! Lembrando, comunicação não é mensagem, não é escrever. É falar. É se posicionar. É se colocar verbalmente. Isso vai colocar vocês num outro patamar de autoconfiança na hora de trabalhar com seus cachorros. Porque você nunca vai conseguir ter uma percepção real do que é receber uma comunicação clara se você não sabe fazer. E se você não sabe fazer, você não vai não só ficar incapacitado de interpretar isso para a raça humana, como você vai ser incapacitado de interpretar isso para qualquer outro indivíduo, tá? Então, leitura de comunicação é talvez a coisa mais importante que a gente precisa focar. Denis falou, por sua influência, o modelo do meu atendimento mudou, mas a técnica é necessária. Agora faço um atendimento muito mais focado no dia a dia da família. É isso aí, Denis, obrigada. Obrigada de coração, o Ju falou, ficou transparente. É isso aí, gente. Obrigado a todos vocês que vêm de surpresa nas minhas lives flash. E obrigado a todos vocês que seguraram aqui diante de todas as possessões espirituais e toda a tentativa de exorcismo. Mas é isso, gente. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Lembrem, hoje mais tarde tem live com as meninas. Toda quarta de noite tem live mais do que adestramento no canal do YouTube. Vai ser hoje às 8 da noite. Quem quiser falar sobre isso e muito mais, a gente vai falar mais tarde, tá bom, gente? Beijo, pessoas maravilhosas. Vamos que vamos, a gente se vê mais tarde.